Amigos do Farol Político, muito boa noite. Nosso programa sempre debate as questões políticas, seja elas mais diversas possíveis aqui nesse programa. Outro dia, assistindo uma matéria aqui na nossa TV Sol, nos deu, é claro, aquele desejo de também entrevistá-lo. Conversar com essa pessoa que tem sido, de certa forma, referência para muita gente. Um acidente em sua vida, mas acima de tudo, de lá para cá, uma transformação. E essa transformação é justamente essa mola motivadora, essa condição de referência para muita gente. O espírito, né, moldado de um acidente, transformando a sua vida, bem como de outras pessoas que admiram pela sua determinação, pela sua capacidade de dar a volta por cima, superação acima de tudo. O nosso programa Farol Político de hoje tem como entrevistado Lacordé II, um atleta paralímpico, que não dizer assim, uma pessoa já bastante conhecida também no Brasil, no Nordeste, e um orgulho aqui para a cidade de Patos. Farol Político está no ar. Bom, hoje o nosso programa, conversando aqui com Lacordé II. Lacordé, seja bem-vindo. Segundo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Isso que eu coloquei aqui no início do programa traz muito na minha personalidade, segundo, a questão de admiração. Particularmente eu posso dizer que você é uma pessoa que eu conheci menino, um menino de muita energia, um menino de muita vitalidade. Houve um momento na sua vida, né, que a gente pode dizer tristeza para você, para os seus familiares, mas que serviu, acima de tudo, para mostrar que dentro de você existe uma personalidade muito forte, existe um ser humano muito determinado. E essas condições todas que a gente vê e enxerga em você é exemplo para muita gente, não sendo aqui redundante no nosso programa. Mas eu queria começar esse programa de hoje, se você me permite, colocando aqui para os nossos telespectadores essa condição do jovem segundo, né, que talvez assim não enxergasse ainda um horizonte de futuro, mas que veio esse momento doloroso na sua vida, mas que lhe serviu para ser a pessoa que você é hoje. Eu queria que você pudesse colocar aqui para os nossos telespectadores essa condição, como aconteceu o acidente, onde foi o acidente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da sua pessoa, do Farol Político, a todos da TV Sol. E mandar um abraço a todos os telespectadores. E assim, a minha vida, eu sempre fui um cara muito ativo, procurei muito me envolver com esportes. Era assim, tipo uma pilha sem fim, uma bateria sem fim. Era toda hora procurando praticar esporte, correndo atrás disso. E em um certo momento da minha vida, depois de ter passado por algumas experiências, ter morado fora do país, voltei, coloquei um negócio. Sempre tive uma estrutura familiar muito boa, de educação. Veio a acontecer o que a gente nunca espera, né? A gente nunca espera que venha acontecer com a gente. De uma hora para outra, numa brincadeira em João Pessoa, brincando numa cama elástica, com um primo meu, eu dando saltos mortais lá, competindo com ele para ver quem saltava mais. Errei o salto e vinha quebrar o pescoço, quebrar 3 vértebras da coluna cervical. E a partir daquele momento ali, minha vida mudou. Muita gente pergunta: o que é que você sentiu no momento? Eu disse: rapaz, eu senti uma dormência muito grande e um desespero, porque o desespero maior é porque eu não conseguia sentir os meus dedos, as minhas mãos. Eu pedia para o meu primo apertar minha mão com força para eu sentir. E depois daquilo ali, tudo na minha vida iria mudar, né? Eu costumo dizer que a gente renasce sendo que já adulto, com a cabeça de quem viveu, de quem teve a experiência de andar, de correr, de jogar bola, de ser independente, não depender de ninguém para absolutamente nada, que a gente tem esse pensamento, mas a gente vai, como ser humano, sempre vai depender de alguém, esteja com um corpo bom ou com
com suas atividades físicas todas normais. E eu tive que me readaptar, né? Eu tive que me readaptar totalmente a tudo que estava acontecendo. A gente, no primeiro momento, não vê que aquilo ali que aconteceu irá lhe trazer coisas boas. A gente só vê pelo lado pior. Pela tristeza de não andar mais, de depender das outras pessoas, de não poder praticar o que você praticava, de não poder ir e vir sem ter que estar pedindo auxílio das pessoas. Aquilo ali é uma barreira muito grande. Sendo que com a ajuda da minha família, com todo o aparato que eu tinha, iria me sentir um covarde se desistisse perante pessoas que me amavam tanto, que estavam à minha volta, se dedicando totalmente a mim, e eu dizer, não, eu vou desistir, eu não quero mais viver, eu não quero viver assim. Tendo gente que estava ao meu redor me dando total suporte. E isso aí me deu uma força muito grande para dar a volta por cima, querer começar a me alimentar sozinho, querer procurar a fazer as transferências. Eu fui para o Sara Kubitschek, que foi uma experiência ímpar na minha vida, que eu acho que toda pessoa que sofreu um acidente ou que tiver um familiar que tem um problema físico, leve ao Sara Kubitschek para que faça todos os procedimentos lá, que lá eles têm uma estrutura de reabilitação total, tanto física como mental. Às vezes as pessoas pensam que a primeira coisa que você tem que fazer é enfatizar o físico. Não, mas o mais importante é você preparar a sua cabeça. Você tem que preparar a sua estrutura mental e espiritual para todas as adversidades que você vai ter que passar, tanto de preconceito como com você mesmo, porque você sofre muito, né? Você fica, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas acabou. Ali você vai ter que passar uma borracha, apagar tudo que você viveu dali para trás e recomeçar totalmente do zero. Tanto sua cabeça como seu corpo. E se readaptar para tentar ter uma vida digna, decente. O primeiro passo é se aceitar, que é muito difícil. É muito difícil você se aceitar um cadeirante, um tetraparesia, que é a minha lesão, que tem a tetraplegia completa, a tetraparesia e a paralisia. Que a tetraparesia completa, eu costumo explicar porque as pessoas não têm um discernimento do que seja. Isso. A tetraplegia completa é quando você, do pescoço para baixo, não mexe nada. Todos os movimentos são perdidos. Você fica com pouca coisa de punho, pulso, mas não consegue levantar os braços, tríceps, nada. A tetraparesia, que é a minha, é que pega da C7 e T1, que é cervical, o número do nível de lesão que foi atingido, e do peito para baixo fica tudo adormecido. Tem a lesão completa e a lesão parcial. A minha foi a lesão parcial. Eu tenho sensibilidade e tenho força. E a paralisia e a paraplegia é do tronco para baixo. Você tem um pouco de equilíbrio, mas às vezes não tem sensibilidade. Depende muito da lesão, né? Essa condição de você se sentir, né, após o acidente, e você tomar consciência de que queria e teria que dar rumo à sua vida, chegando a esse ponto, né, que graças a Deus você se encontra, exemplo para muita gente, você dirige, você pilota, né, você se locomove e você é atleta. Isso. Né? Você é atleta. Aí o fato interessante, a condição da prática do esporte. Você disse que praticava esporte antes e talvez isso tenha sido já uma condição precedente, digamos assim, para lhe motivar. A pessoa talvez que não tenha isso, né, na sua vida, encontra uma certa dificuldade. Mas nunca é tarde para começar, nunca é tarde para você também dar uma nova guinada na sua vida. Essa condição mesmo da prática do esporte, o tênis de mesa, que você hoje é uma referência, nacional e até internacional, né? Até internacional, e isso é que é bacana. O tênis de mesa, ele já estava na sua vida antes ou ele veio depois? Já, o tênis de mesa já fazia parte da minha vida, mas quando bem jovem, aos 16 para
15 para 16 anos eu participei de competições interescolares aqui e já conseguia me destacar. Eu sempre consegui praticar bem todos os esportes. Porque para você praticar o esporte você tem que ter um pouco de determinação e vontade. E eu tinha muita. Como você disse, você tinha muita bateria carregada para gastar, né? E eu conseguia praticar bem todos os esportes. Cheguei a ser campeão infantil aqui em Patos, no tênis de mesa antes. E assim, depois que eu me aceitei como cadeirante, como deficiente físico, e que eu comecei a ver outras pessoas com problemas maiores do que o meu e que não estavam desistindo e que queriam continuar, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu sou muito... Quer dizer, você assimilou isso que a gente está colocando para muita gente aqui agora, que é essa condição do exemplo, né? Em outras pessoas você enxergou esse exemplo e dizia que poderia fazer igual ou melhor. Você está fazendo até melhor. Porque a gente às vezes, o ser humano é muito cruel, né? A gente tem que pegar a força no problema dos outros. Tem gente passando por problema muito maior do que o seu e você está ali reclamando, pensando que o seu problema é enorme. E Deus foi muito maravilhoso na minha vida quando colocou o Eberson, não só o Eberson Leitão, que é aqui de Patos, fotógrafo, que eu gosto sempre de, nas minhas entrevistas, enfatizar, porque depois que eu encontrei ele, minha vida teve um divisor de águas em relação à independência, à conduta. Foi um motivador para você? Foi, porque ele chegou para mim e disse, segundo, vamos jogar tênis de mesa? Eu disse, cara, eu não consigo segurar a raquete. Como é que eu vou jogar tênis de mesa? Você não conseguia? Eu não consigo, não tenho a pinça, a pegada da mão. Eu só tenho... Você é destro? Sou destro. E essa mobilidade, ela está menos no braço direito? Não, ela é igual nos dois braços, por causa da altura da lesão. E ele disse, existe o tênis de mesa paralímpico, vamos praticar um esporte? Eu disse, cara, eu estou sem fazer nada mesmo, eu vou. Isso eu já tinha tido uma certa ajuda de Murilo também, que é artista daqui da nossa cidade. Ele me ajudou a pintar uns quadros, tudo Murilo terapia. Santos. Murilo Santos. Tudo procurando terapia ocupacional, porque eu acredito que cabeça vazia é a oficina do demônio. De arte você não manjava? Não tinha nada. Eu queria aprender, eu queria ocupar meu tempo, porque eu estava sofrendo muito. Mas chegou a pintar alguma coisa? Pintei, eu cheguei a fazer uma exposição no Café Centenário com o Murilo. Eu fiz 10 telas. Então, além de para-atleta, você também é um... Rapaz, o que botar eu faço. É um para-artista também. O que botar eu faço. Se der para fazer o que tiver ao meu alcance, que for para minha felicidade, for para minha distração, minha qualidade de vida, eu estou buscando. Você coloca isso no desafio diário, por exemplo? Coloco, em tudo. Por exemplo, uma moto sua está com um problema. Não, eu vou consertar essa moto. Você chegaria... Eu só sossego quando conserto. Você faz isso? Não, de chegar a consertar, essa não. parte você não... Porque tem certas coisas que, assim, para não me frustrar, eu não tento nem fazer. Eu vou atrás de resolver o problema. Eu costumo, depois que aconteceram esses fatos na minha vida, eu fui em algumas palestras motivacionais e eu escutei o palestrante dizer que a gente costuma muito dar desculpa ao problema. A gente está sempre dando desculpa ao problema, dizendo, eu não fiz isso porque faltou isso. Não, eu não fiz isso porque fulano não chegou. E isso são desculpas que a gente dá para não resolver o que tem que ser resolvido naquele momento. E assim o problema persevera. E assim o problema ele ganha magnitude. E se você disser, não, vou resolver agora, você vai, resolve, pronto, acabou-se. Aí, como eu estava falando, o esporte entrou na minha vida, né? O Eberson me levou para treinar. Nas primeiras batidas de bola, o olho já encheu de lágrimas, porque eu vi que aquilo ali é um negócio que eu ia gostar de fazer. E daí comecei a procurar. Depois de 2 meses já fui para uma primeira competição em João Pessoa, com 6 atletas, fiquei em segundo lugar. Perdi só para um cara que já tinha ido para algumas Paralimpíadas. E disse que ia me dedicar àquilo ali como objetivo de vida. No começo eu nem pensava que ia ter essa proporção de me tornar atleta internacional, das pessoas me terem como parâmetro, como exemplo. Assim, que é muito difícil você ser exemplo para o outro. Você tem que seguir uma conduta que faça valer a pessoa dizer que você é um exemplo. Dizer, pô, eu fiz isso
porque eu vi você fazendo isso. Eu consegui fazer o que eu estou fazendo hoje porque eu vi você fazendo. Eu pensei que eu não teria condições e quando eu vi você fazendo, eu consegui fazer, eu tive essa atitude. E isso é uma coisa que eu já copiei de outros caras. Entendeu? Quando eu encontrei com outras pessoas durante as viagens no tênis de mesa, por 3 anos da minha lesão, eu não fazia nada só, Isaías. Nada. Nada. Eu estava na faculdade, precisava fazer xixi, ligava para minha mãe, para minha cuidadora, para minha esposa, vem aqui me ajudar. Precisava fazer outras atividades fisiológicas, fulano, vem aqui me ajudar. Vou ter que viajar, alimentação, todo custeamento também teria que ir com outras pessoas, teria que... A dependência total. Dependência total. E depois que o esporte entrou na minha vida, eu comecei a encontrar pessoas que tinham problemas semelhantes ao meu e que conseguiam fazer tudo só. Eu disse, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer isso. Determinação, né? Nosso Farol Político conversando aqui com o segundo Lacordaire, o Lacordaire segundo, essa figura que a gente traz aqui como referência também para você, nessa questão dos problemas. Vamos continuar conversando com ele. Intervalo rápido e eu volto já com o Farol Político. Voltando com o nosso Farol Político, o nosso entrevistado de hoje, o Lacordaire II, atleta conhecido internacionalmente, né, nessa questão do tênis de mesa, e hoje, nessa referência para nós aqui, para Patos, para os nossos telespectadores, em especial hoje aqui no programa, essa condição de saber um pouco da vida do Lacordaire e também externar essa condição para que seja exemplo, já é exemplo, mas que seja mais exemplo ainda para outras pessoas, principalmente no aspecto superação. Lacordaire, segundo, a questão de fé em sua vida, por tudo isso que você passou, você também já houve outros momentos também dolorosos, que foi a perda de sua mãe, a Janete, né? Houve também outros momentos mais críticos na sua vida e você também conseguiu superar. Até que ponto vai a sua questão de fé sobre isso tudo? Eu acho que fé é uma questão muito individual. Fé, você parte do princípio de acreditar, né? Que é uma coisa que você tem que lapidar diariamente. Você tem que partir... Eu tenho uma formação católica, mas respeito todas as outras religiões. E se for para mim trazer uma conversa, um afago, um benefício, eu sou de braços abertos para escutar qualquer pessoa de qualquer outra religião. Tenho uma formação católica e acredito muito no meu Deus, muito no ser superior que me dá força para passar por tudo isso. Ele deu o filho dele em forma de exemplo maior para nós seguirmos, né? Que sofreu tanto por nós. Mas essas superações advêm também dessa questão da sua fé? Da minha fé, dos exemplos que eu tive na minha família, né? Eu depois de ter entrado na vida esportiva, de começar a ganhar uma independência, de entrar numa faculdade de educação física quebrando todos os paradigmas e desconfianças e preconceitos das pessoas. Como é que você vai fazer uma faculdade de educação física se você não tem mobilidade física? Entendeu? Eu digo, não se preocupe não, faça o seu, que eu faço o meu e eu vou lhe mostrar que vai dar certo. Depois de ter ultrapassado essa primeira barreira do acidente, vieram perdas muito maiores que me fizeram refletir e assim, me agarrar mais à fé, mais a Deus. Que eu perdi minha mãe num acidente trágico que vitimou 13 pessoas da nossa cidade, entre elas estava meu tio também, Zé da Arimateia, e foi um baque muito grande, porque minha mãe era meu alicerce, era o pilar da estrutura da minha vida. E assim, foi sacado de uma hora para outra, e eu tive que digerir aquilo ali e utilizar todos os ensinamentos dos critérios de caráter, de honestidade,
de determinação, de foco, de fé também, que foi passado por minha mãe, pelos meus pais, né, pela minha família, e ser forte. Porque eu podia muito bem dizer, não, vixe Maria, está dando tudo errado na minha vida, eu vou agora me fazer de coitado, vou me entregar. Não, eu tinha minha esposa ao meu lado, quero construir uma vida com ela, tem minhas irmãs, tem meus tios, tem meus parentes, tem meu pai, tem todo mundo que está ali. E as filhas, né? Minhas filhas, e eu tenho que fazer de alguma forma me fortalecer. Doeu? Não, dói até hoje. Dói todo dia perder a mãe. Chegou algum momento de você reclamar a Deus? Dizer, por que isso? É porque a gente sempre pergunta por quê, não para quê. Tudo na vida da gente que acontece de ruim, naquele momento a gente não vai digerir como uma coisa que possa lhe engrandecer como ser humano, que possa melhorar. E você tem que perguntar para quê, não por quê. Porque aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, na dele, na do outro, de qualquer um. A gente só não sabe como. E o sofrimento, o ser humano, ele, desde que nasce, ele sofre, ele nasce chorando, né? Parece que é uma prova, né? É uma prova assim, divina para você. E eu acredito que com todas essas perdas, todos esses sofrimentos, eu pude lapidar mais eu como ser humano, a parte mental, minha parte espiritual. Não vou dizer que, assim, nosso preparo é um preparo diário. Não vou dizer que eu tenho dias péssimos, tenho dias horríveis. Mas eu tento pegar e aniquilar aquele dia ruim do mês e passar o resto perfeito. Porque o sofrimento, ele gera sofrimento, entendeu? Você tem que fazer... Você sofrendo, você faz com que as pessoas que estão ao seu redor, que te amam, sofram também. E eu tentei, de todas as formas, dar a volta por cima. E aí me agarrei novamente ao esporte. Porque pensei até em desistir, porque não teria a estrutura que ela me dava para que eu pudesse treinar. Eu iria que assumir um negócio familiar de muitos anos. E iria me tornar um dono de casa, um pai de família. E isso foi tudo de uma vez só. E eu uni forças e disse, não, se é para viver bem, vamos tocar a vida para frente. Do que passou, passou. E agora eu vou me dedicar, me determinar e tenho certeza absoluta, convicção que minha mãe, de onde ela estiver, não iria achar bom de me ver triste ou desistindo dos meus objetivos. E aí foi de onde eu tomei força para dar uma retomada no tênis de mesa. A gente permeia dentro dessa conversa com a gente justamente esses momentos difíceis na sua vida como forma de estar sempre lembrando dessa questão da superação. Voltando à questão do tênis de mesa, como você finalizou aí, sua primeira participação, primeiro evento, você deixou para a gente lá, ficou uma deixa, evidentemente, né, dessa questão da dificuldade, mas quando você terminou a primeira competição, foi uma competição de vitória ou de decepção? Foi uma competição de vitória. De vitória. Acho que todas as competições são grandes vitórias, são grandes desafios. Para mim, principalmente, pela minha falta de mobilidade e falta de independência para fazer as coisas. Hoje após 10 anos de lesão e 8 anos envolvido no tênis de mesa, eu me considero um cara totalmente independente. A minha primeira competição foi em João Pessoa, fiquei em segundo lugar. Depois eu já fui para um brasileiro em Fortaleza, fiquei em terceiro lugar, já consegui uma bolsa. E daí eu fui tentando me pegar isso para me tornar um atleta. Sempre seguindo o sonho de participar de uma Paralimpíada, de participar dos eventos mais importantes do Brasil. Consegui começar a me destacar, ficar sempre entre os 3 melhores do Brasil. Fui competições de norte a sul do país. Em 2013 consegui me sagrar melhor atleta do ano, fui premiado perante a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Comecei a disputar competições internacionais. As primeiras eu fui com minha esposa e depois disso eu consegui aprender
eu obtive a minha maior vitória no esporte, que não foi nenhuma medalha, nenhum recurso financeiro, que foi a reconquista da minha independência. Eu, depois que... Você foi só? É. Você saiu do Brasil só? Sim. Você foi para onde? Fui para a Argentina. E sem ninguém? Sem ninguém, sem ninguém, eu e Deus. Era eu e Deus, minhas malas e um monte de oração que eu pedi aqui. Mas é curioso, essa questão de você sair de Patos, você pegar um transporte, vai para João Pessoa, pega um voo, é claro que não é um voo direto, né? Chegar de aeroporto em aeroporto, tem essa questão. Tudo isso lhe motivava a saber que viriam os desafios e você iria enfrentá-los? Rapaz, quanto mais difícil eu ficava mais forte. Quanto mais difícil ia ser, eu mais forte ficava mentalmente e mais forte ficava, não para mostrar a ninguém que eu iria fazer aquilo, mostrar para mim mesmo que eu era capaz, de chegar onde eu queria chegar, no meu objetivo. E eu estipulei metas, comecei a profissionalizar mais esse lado do tênis de mesa, comecei a procurar patrocínios, que, se você me permite, eu gostaria de agradecê-los. Hoje em dia eu tenho Bolsa Atleta Federal Internacional, que é uma condição de poucos. Assim, para mim, que sou patoense, com muito orgulho, paraibano, a minha logística é muito complicada para participar dessas competições. Os outros atletas moram em grandes centros, eu moro no interior da Paraíba. Para mim ir para uma competição, eu preciso de 300 quilômetros para João Pessoa, chegar lá, tenho que descansar, aí pego o voo geralmente de madrugada, né, para São Paulo, de São Paulo para o resto do país. Como eu já havia dito, eu fui para vários lugares. Graças aos meus índices e às minhas vitórias em competições internacionais, hoje em dia eu sou também patrocinado pela FENAB, Banco do Brasil, que incentiva o esporte ao associado, a BB de Patos. Eu, graças a Deus, tenho um incentivo de empresários daqui da nossa cidade que eu queria falar e agradecer do fundo do meu coração, porque sem esses empresários, sem esses incentivos financeiros... Foram os primeiros apostadores? Sim, claro. Houveram outros, mas hoje em dia, aleatoriamente, hoje em dia se tornou uma coisa mais profissional, entendeu? Às vezes eu sou procurado pelas empresas para que eu coloque, elas vinculem ao meu projeto. Isso me dá uma satisfação. Vestir a marca, isso me dá uma satisfação muito grande, porque é uma resposta que o trabalho que eu estou fazendo está sendo bem feito. Então temos a Bolsa Federal, Bolsa Federal, a FENAB, que é uma bolsa também internacional, e aqui em Patos o Cartório Carlos Trigueiro, Geopatos, Cultura Inglesa, Faculdades Integradas de Patos, a FIP, que me deu a bolsa para me tornar um professor de Educação Física hoje em dia, a ABB, a Bolsa Atleta Federal, a Prefeitura Municipal de Patos, que elaborou um projeto para incentivar atletas com níveis nacionais e internacionais, a UDI Centro de Diagnósticos, que é uma parceira muito forte, a LS Transportes, que é de um amigo meu que mora no Mato Grosso do Sul, que me deu a moto, sempre está me ajudando nas viagens, nos translados, que requer muita trabalho de logística e financeiro, porque são viagens que requerem muito recurso financeiro. E sem esses patrocinadores, essas pessoas, mesmo com as bolsas, eu não estaria apto a fazer o que eu faço hoje em dia. A ir para essas competições, defender o nome de Patos, ter um treinamento adequado. Eu dentro da minha loja, da Vernier, eu dentro do estoque fiz meu centro de treinamento lá, é tudo organizadinho, tem todas as minhas medalhas, as camisas das competições que eu participei, eu tenho um ar-condicionado, porque aqui é quente, tem uma mesa oficial, entendeu? Todos os recursos que eu consegui financeiramente, eu investi em mim como atleta. Comprei uma cadeira de rodas que me dá uma segurança, que ela não vai quebrar, que ela vai ter uma durabilidade maior, que me dá um desenvolto
maior nas competições e nas viagens, por ser mais leve, ter mais mobilidade. Tudo isso eu devo a esses patrocinadores, ao Everson, a Jonathan, que treina comigo, que é meu sparring, a minha equipe, que é minha esposa, minhas filhas, minha cuidadora, minhas funcionárias, as pessoas que param no meio da rua, que eu digo, ei, me ajuda a me descer aqui, que de toda forma para de fazer o que está fazendo para me ajudar. Todo esse apoio, todo incentivo é o que me dá força de continuar. Eu sou muito competitivo, eu não gosto de perder. Eu aproveitando aqui, você falou uma coisa interessante. As pessoas, ou para as pessoas, você pode me ajudar. Por exemplo, pode chegar para algumas pessoas, talvez até as portadoras de deficiência física, dizer assim, fulano está me ajudando com um sentimento de pena. Você é uma pessoa que é uma referência, que é um exemplo a muita gente e que causa admiração ao patoense, pela sua história e também pelas suas conquistas. As pessoas que lhe ajudam, elas suprimem esse sentimento de pena e passam a externar o sentimento de admiração. Aqui é segundo que está. Opa, eu vou lhe ajudar com o maior prazer. Você acha que acontece dessa forma? Por ser você essa pessoa que você disse? Quando você se torna um atleta paralímpico, né? Quando você deixa de ser visto como um coitadinho e se torna como todos gostam de dizer, um exemplo de superação. Eu supero meus próprios limites. Eu nunca gostei do título de coitadinho, de pobre coitada. Eu já ouvi várias vezes em alguns lugares, quando eu passo, esse rapaz tão jovem, acabou com a vida dele. Eu faço questão... Você já ouviu isso? Já, muitas vezes. Eu faço questão de parar, voltar e dizer, acabou a outra vida que eu tinha. Hoje eu tenho uma vida nova e totalmente diferente e sou feliz com ela. O seu ponto de vista de um problema físico, de acabar a vida, está errado. Vamos conversar. Vamos conversar, o que é que você quer saber? Onde você acha que é tão difícil assim? É difícil, mas a vida continua, amigo. Mas aí é que está. Aqui está para outras pessoas justamente isso. Quando você se dá a condição de coitadinho, você externa essa personalidade de coitadinho. Então, quando você consegue superar os problemas e você tenta mostrar às pessoas que você não é esse coitadinho, você vai adquirir esse reconhecimento também. Exatamente. As pessoas começam a te admirar pelo esforço que você tem, pela vontade que você tem de querer fazer as coisas e não depender de ninguém. E que eu acho que isso é inerente de você estar com algum tipo de deficiência ou não. Você tem que levar isso para a sua vida. Olha, tem um intervalo rápido, nós vamos aí, voltamos já conversando ainda com o Lacordaire, falando ainda muita coisa, né, que a gente tem para contar dessa história aqui de superação. Voltamos já com o Farol Político. Voltando com o nosso Farol Político, entrevistado de hoje, o nosso Lacordaire II. Um papo hoje gostoso, bem descontraído aqui no nosso programa, onde a gente fala muito da questão de superação, de exemplo e também, por que não dizer, né, assim, de um plano que a gente desconhece. Alguns podem dizer que é um plano divino, coisa desse tipo, né? Porque vem justamente para ser instrumento, né, nessa questão de exemplificar a sua vida para outras pessoas, para que essas pessoas também aprendam e sejam também pessoas, né, que consigam dar à vida uma nova guinada, uma transformação, evidentemente, em suas vidas. Voltando à questão, quando a gente já falou dessa questão de acidente, já falamos das superações, existiu, hoje você falou no bloco anterior que você é patrocinado, né, pela FENAB, você tem bolsa do governo federal, e tem as empresas que reconhecem você esse potencial de divulgação, porque tem isso também, não é só ser um parceiro, né, sem ter essa questão desse intuito. Tem que haver o feedback. Existe dificuldade para se conseguir esses parceiros? Rapaz, eu tenho muito a agradecer a Deus e a credibilidade que os empresários de patos têm em mim nesse meu projeto, né? No começo houve bastante dificuldade, mas hoje em dia, assim,
com as minhas conquistas, e eu sempre fui muito ligado nesse negócio de tentar divulgar mesmo, fazer com que uma conquista minha ligada ao nome de uma empresa, que está ligada a um incentivo a um cara que sofreu um acidente e está querendo dar a volta por cima e só precisa daquele incentivo financeiro para se manter competindo em alto nível, em alto rendimento, isso assim, me dá muito orgulho de falar que algumas dessas empresas que eu citei aqui, não fui eu que procurei, foram eles que se disponibilizaram a fazer parte disso. Hoje em dia, com essa crise, né, eu pensei o ano passado, no final do ano passado, em dar uma diminuída nas competições, porque eu pensei que haveria uma restrição. Haveria uma diminuição nos patrocinadores. E eu já fui conversar com eles com isso ciente. Mas eu sou tão abençoado por Deus que quando eu chegava no cara, ele dizia, não, vamos continuar, não, segundo, pode ficar tranquilo, olha. Suas competições estão garantidas, o nosso apoio, nosso incentivo aqui vai ser mantido. E eu consegui aumentar. Eu ia passando na rua, Leonardo, cartório. Segundo, vai lá no cartório, eu quero conversar. Eu vi tuas divulgações aí, teus projetos. Rapaz, aquilo ali para mim, me deu um gás, uma força. Eu digo, rapaz, eu não vou parar não. Minha funcionária também disse, segundo, tá tão para baixo, rapaz, com esse comércio o cara fica meio desanimado. Mas o comércio é uma coisa, né? Desanima tudo. Aí eu bati a poeira, fui para casa, fiquei refletindo, dormi bem, no outro dia já acordei com todo o gás. Eu preparo sempre um portfólio da minha carreira, né, para mostrar aos empresários. E assim, hoje em dia, até os próprios atletas de outras cidades que não tinham patrocínio, eles ligam para mim pedindo, eu mando meu portfólio para eles copiarem, para eles fazerem a mesma coisa na cidade deles. Porque eles não tinham esse discernimento. Tanto no meio do tênis... Você mostra o caminho das pedras. No meio do tênis de mesa paralímpico, não se fazia muito isso. Depois que eu comecei a fazer, seguiram o meu exemplo, né, de como fazer o marketing bem feito dentro, fazer uma mídia boa, expor nas empresas, porque você fazendo uma boa, você traz outras, entendeu? Desperta o interesse. E hoje em dia tem atletas que ganham muito mais do que eu, assim, conseguem manter a vida mesmo. Restritamente aqui. Restritamente com os patrocínios, agora, com isso. Perguntar uma coisa. A gente diz que... A gente está vivendo um momento muito delicado no país em que os estados de corrupção estão sendo transparecidos. A política, principalmente. Mas tem também a política institucional, a corrupção institucional. Existe, para você conseguir espaço, para poder você chegar realmente às grandes competições, vai diretamente pelo mérito ou existe corrupção nisso? Foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente vive um momento no país que tudo está sendo delatado, né? Tudo está sendo colocado em pratos limpos para que a sociedade veja. Já acontecia desde que o Brasil é Brasil, mas agora está sendo exposto. Infelizmente, essa semana, o coordenador técnico de seleções paralímpicas foi denunciado por um atleta por cobrar porcentagem na Bolsa Incentivo, porque quem faz parte da seleção brasileira recebe a Bolsa Atleta Federal e uma bolsa de incentivo do Ministério dos Esportes por estar na seleção brasileira e para você estar na seleção brasileira você só tem que se dedicar àquilo ali. As pessoas chegam para mim e perguntam, segundo, quais são suas possibilidades de participar de uma Paralimpíada, de participar de um Parapan, de participar da seleção brasileira? Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu já conquistei dentro do tênis de mesa a maioria dos meus objetivos. Claro, tenho um sonho de participar de uma Paralimpíada, tenho. É o sonho que me rege dentro do esporte. Sendo que a gente tem que ser
bem coerente com as coisas que acontecem dentro das confederações, federações. Você tem que estar sempre bem atento a isso. Eu tenho uma vida à parte, eu tenho a loja, eu trabalho, eu não posso deixar a minha condição de empresário para ser só atleta, porque eu tenho minha família. Mas se fosse para me dedicar só 100% ao esporte para alcançar esse sonho, não seria só as conquistas na mesa. Você tem que ser um pouco político também. E há uma corrupção muito grande dentro disso. E você não prefere seguir esse caminho? E assim, eu não gosto muito de me envolver em parte política, porque às vezes para você conseguir um benefício para você ou beneficiar alguma pessoa ou um grupo de pessoas que estejam realmente necessitando, você tem que apertar a mão de alguém que está suja. Entendo. Entendeu? É muito triste isso que está acontecendo. Chegar a esse processo de corrupção também, onde a gente acredita que existe só lisura. No domingo, agora recentemente no Fantástico, mais denúncias de material esportivo que era para ser destinado na preparação dos atletas de alto rendimento, e as confederações vão lá, metem a mão, todo aquele negócio. Não, eu fiz o projeto, eu fiz com minha influência fazer valer, vocês receberem o que vocês recebem, mas vamos aqui. Você tem que me dar uma porcentagem, porque fui eu que se eu não tivesse ido atrás, você não estaria recebendo o que você recebe hoje. Irmão, é mérito do atleta. O atleta receber aquele dinheiro para benefício da vida dele, é mérito dele, esforço dele. Se você fez o projeto pensando em se beneficiar futuramente daquele projeto, não deveria ter feito. Nós estamos vivendo esse ano, o ano de Olimpíada no Rio de Janeiro, apesar de muita dificuldade, né, nessa questão política, na questão de gestão, na questão econômica do país, mas vamos ter a Olimpíada. E Paralimpíada. E nós vamos ter a Paralimpíada, né? Essa questão dessas dificuldades todas, né, que você mostra aí, existe para poder você chegar nessa questão da pontuação que você tem que obter, é como se fosse uma média, né? Todos fazem para poder... Ranking. O ranking, isso. Todo mundo se submete às provas para poder chegar lá. Existe realmente esse grau de dificuldade todo? Existe. Hoje na minha categoria, eu me encontro entre o quarto e o quinto melhor do país, o sexto e o sétimo da América Latina. Eu poderia ir além? Poderia. Você chegou a participar, a fazer essa prova? Não, perante as competições. Você participa das competições nacionais. Vai pontuando. E vai pontuando. Tem 2 brasileiros e 4 Copa Brasil. São 6 competições. E tem a internacional que eu vou, que é o que os meus recursos me permitem ir. Entendeu? Mas para você ser um atleta ranqueado, pelo menos entre os 20 melhores do mundo, você tem que ir para a Europa. E participar, ficar pelo menos 3 meses lá. Isso, na minha condição, eu teria que ir com recursos próprios. Porque aí... E renunciar a muita coisa, o seu comércio. Renunciar a muita coisa, né? Não que eu não renuncie, mesmo tendo que participar só das nacionais, tenho que renunciar a muita coisa. Mas para chegar a esse nível de ranking, de top 10 do mundo, você tem que ir para a Europa e passar 3 meses lá, voltar, passar 2 meses em Brasília, treinando com a seleção, mesmo você não fazendo parte da seleção, como eu já fiz. Eu já fui para Brasília treinar lá, peguei o dinheiro desses patrocínios e investi em ir para Brasília. Passei uma semana lá em Brasília treinando com a seleção antes deles irem para o Mundial. Sendo que para você fazer parte da seleção tem um critério técnico, tem o critério da mesa, que é a disputa, e a parte política do negócio. E assim, é um pouco complicado. Tem chance? Tem de você chegar lá. Mas assim,
É bem difícil. É bem difícil. É uma dificuldade tanto grande. que existem atletas que são o número 1 do Brasil, estão entre os 20 melhores do mundo e não fazem parte da seleção. Não vão disputar para a Olimpíada? Não vão disputar a Paralimpíada. É uma coisa que não dá para entender também, né? Assim, eu respeito a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Por isso que há os fracassos, às vezes? Em todos os seus critérios. Sim. Na verdade, é porque se fosse para utilizar tudo que é destinado ao tênis de mesa, teríamos muito mais atletas com condições e envolvidos nas Paralimpíadas. Você havia perguntado eu coloco se atrapalha. Essa questão de você não pegar os bons de verdade e não deixar que esses bons participem desses eventos, e você pega, vamos dizer assim, esses indicados, esses que vêm pela expressão e a força política da coisa, e quando vem a competição a gente se depara com os fracassos, né, que são as perdas, né? E a gente poderia ter visto um resultado diferente se os bons nossos realmente estivessem lá, né? Uhum. Nós vimos isso em Londres, nós vimos na última dos Jogos Pan-Americanos, né, que aconteceram, e isso de certa forma se torna um parâmetro para essa avaliação de que isso que você revela agora, que os verdadeiros bons às vezes deixam de competir por conta das dificuldades que encontram. Então vão esses outros, né, para poder de certa forma tampar um buraco e aparecer, mas que trazem resultados desastrosos, né? Na verdade, na minha categoria, os bons realmente estão lá. Mas, vamos dizer, o país tem direito a 3 atletas. Poderiam ser os 3, na minha categoria só vão ser representados por 2. Porque que nem a gente fala aqui, colocou o pé no bucho, né? Disse, não vou fazer parte e pronto. Porque eu não acho certo. Não comunga com algumas coisas. Não quero comungar com certos tipos de coisa. E você tem que, se você entrar na seleção brasileira, você vai ter que fazer o que a seleção brasileira e a confederação determina. E tem alguns atletas que preferem se eximir desse cabresto. Né? Agora, eu queria pegar outra coisa sua. Você tem uma bolsa federal. Isso. No nosso estado da Paraíba existe um programa chamado Bolsa Atleta. Você já foi beneficiado por ele? Tentou? Tentei. E qual foi a dificuldade que você encontrou para poder ser beneficiado? É porque, no meu caso, como não existia, agora eu estou sabendo que começaram pelo Facebook eu vi que começaram um movimento de tênis de mesa com cadeirantes de João Pessoa. Mas desde então que eu comecei, só existia eu, de cadeirante, que representava a Paraíba. E por ser só a minha pessoa, existia uma grande dificuldade em se destinar essa bolsa para você? A questão não havia uma dificuldade em haver o pagamento da bolsa e como seria para conseguir índice, para conseguir a bolsa. Para conseguir a bolsa, você tem que estar entre os 3 melhores da Paraíba, então entre os 3 melhores do país. E assim, meu amigo. Faltavam esses outros competidores para pagava um mês, não pagava. O que foi que eu decidi fazer? Que me aconselharam. Sou paraibano apaixonado. Sou nordestino apaixonado. Patoense mais apaixonado ainda. Cabuchico, você é de onde? Sou de Patos, na Paraíba, interior do sertão. Lá o sol é bem baixinho. E tenho orgulho de dizer, mas não é Patos de Minas, não. Mas tive que perder o orgulho. Tive que defender São Paulo por 3 anos, Jundiaí, Jacaraí, onde consegui os meus maiores êxitos dentro do esporte. E hoje em dia jogo pela Federação Cearense, porque a Federação Paraibana praticamente não existe. Isso é decepcionante, né? É frustrante. Principalmente para encerrar uma conversa dessa, né? É frustrante. Que os nossos políticos, né, reavaliem isso
que a gente possa ver essas estrelas realmente brilhando mais aqui na nossa Paraíba, onde se destina verbas, né, para outras coisas e esses horizontes, de certa forma, são, de certa forma, desprezados. Segundo, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Foi bom demais conversar com você, viu? Eu agradeço a todos. Espero que o que eu tenha falado aqui, pelo menos alguma coisinha tenha tocado seu coração e você levante, bata a poeira, siga a sua vida em frente, porque a vida é única, maravilhosa e passa muito rápido. É verdade. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui no nosso programa de hoje. Convido você para a próxima quarta-feira, 21 horas, aqui na nossa TV Sol. E também assistindo a nossa programação. Um grande abraço, boa noite, até lá.